No vídeo de hoje eu separei os 5 sedãs de luxo que conseguem custar o mesmo ou até menos que vários carros de entrada com motor 1.0. Em relação ao custo de manutenção, vocês vão ver que são opções que não possuem custo absurdo e por isso podem ser opções a se escolher neste ano se você quer um carro com melhor custo-benefício. Meu nome é Luciano e eu apresento o canal Carros.com. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir para quem não é inscrito se inscrever e deixar o like. Se puder, também compartilhe o vídeo. Dessa forma, você vai me ajudar a chegar mais rápido nos 70 mil inscritos. Então, bora para o vídeo. Para abrir a lista de hoje, eu separei o Kia Cadenza. É um carro bem diferente, muito luxuoso e relativamente barato. Um dos maiores pontos positivos desse carro é o custo de manutenção. Lógico que ele está longe de ser barato de manter, porém dentro da categoria ele está entre os 5 sedãs grandes V6 mais baratos de manter. Outro destaque é a confiabilidade mecânica. Apesar de parecer ser um carro um pouco desconhecido, ele usa a mesma mecânica do Azira, Santa Fé e Sorrento, que são destaques na confiabilidade. O interessante do Cadenza é que atualmente é um carro que tem um custo-benefício acima da média no mercado de usados. O preço dele fica entre 60 e 70 mil reais no primeiro modelo, sendo muito mais barato que um Onix e até mesmo usado. O Cadenza tem 3 versões, sendo a versão Z554, que é a versão de entrada, a versão Z555 intermediária, que adiciona um teto solar panorâmico e alguns outros equipamentos, e a versão Z556, ela seria a versão de topo com o interior todo na cor bege. Poucas pessoas conhecem essa versão, até porque não saíram muitas unidades. Eu indico a versão Z555, que é a topo de linha e custa praticamente o mesmo da versão de entrada, e você vai ter alguns equipamentos a mais que são bem interessantes. De série ele entrega os bancos em couro, piloto automático, sistema de som premium, ar-condicionado digital e automático de 2 zonas, bancos com ajuste elétrico, chave presencial compartida por botão, luz ambiente, cortina do vidro traseiro, airbags frontais, laterais e de cortina, controle de estabilidade e tração, câmera de ré, sensores de estacionamento traseiro e muitos outros equipamentos. É um carro muito equipado e nem parece que tem 11 anos de lançamento. Falando sobre as versões, normalmente você sempre vai encontrar essa versão de topo. A versão de entrada eu vi anunciada apenas uma vez. O Cadenza, por ser um sedã grande, se destaca também no espaço interno, que é gigantesco. Ele tem um entre-eixos de 2,84 metros e uma largura de 1,85 metros. Isso significa que todos os 5 ocupantes vão com o máximo de conforto. O porta-malas dele tem 451 litros. Não é pequeno, porém poderia ser maior. Partindo para a sua mecânica, o Cadenza é equipado com motor 3.5 V6. Esse motor é compartilhado com outros Kia e Hyundai. Ele gera 290 cavalos a 6.600 RPM e 34,5 kg de torque a 5.000 RPM. O seu câmbio é um automático convencional de 6 marchas com opções de trocas manuais. Ele faz de 0 a 100 km por hora em 7,7 segundos e atinge uma velocidade máxima de 230 km por hora. E o seu consumo, considerando seu porte, peso e potência, eu não acho tão ruim assim. Leve em consideração que é um carro que tem quase 300 cavalos e pesa mais de 1.600 kg. Na cidade ele faz uma média de 6,9 km por litro e na rodovia 9,7 km por litro. Um Kia Cadenza 2012 tem preço médio entre 60 e 70 mil reais. Eu lembro que antigamente esse carro custava na casa entre 45 e 55 mil reais e infelizmente muitas pessoas não buscavam esse carro. Outra opção bem legal é o Audi A4. Apesar de ser um sedã de luxo e de marca premium, ele tem uma mecânica bem popular e nada absurda de manter. Uma pessoa que está de olho em um Jetta TSI, o A4, a meu ver, consegue ser uma opção bem melhor, e o custo de manutenção é praticamente o mesmo, até porque eles usam a mesma mecânica.
O A4 é um carro muito confiável, mas sempre que eu comento dele eu gosto de lembrar que as versões antes de 2013 costumam ter um consumo muito alto de óleo do motor, além de vários outros probleminhas bem chatos. Com isso, ele pode acabar comprometendo toda a parte de injeção do motor. O interessante é que a partir de 2013, quando ele recebeu um facelift, tudo isso foi resolvido, então não é necessário se preocupar com isso. Em 2013 ele chegou com duas motorizações, ambas 2.0 turbo com injeção direta e da mesma família, o EA888 TFSI. A versão mais buscada é Traction e Ambiente. Essas versões têm 180 cavalos a 4.000 RPM e 32,6 kg de torque a 1.500 RPM. O legal dessa versão de 180 cavalos é por ele ter um câmbio CVT, que é muito mais confiável que o DSG. Ele chega de 0 a 100 km por hora em 8,2 segundos e atinge uma velocidade máxima de 226 km por hora. É uma versão bem interessante para quem não quer um desempenho nada absurdo, até porque ele tem sim um desempenho ok para você rodar no dia a dia e fazer viagens. O consumo dele também é bem interessante, ele faz na cidade em condições favoráveis cerca de 7,3 km por litro e na rodovia uma média de 12,4 km por litro. O Audi A4 talvez seja um dos carros premiums mais racionais. É um carro que não tem muito problema e o custo de manutenção não é nada tão absurdo, pelo menos em relação à mecânica, mas aí você tem que colocar na balança outras coisas como o acabamento, o seguro e outros detalhes. Esse carro aparenta ser bem mais caro do que ele realmente é, principalmente por ser um premium da Audi. O preço dele hoje em dia é parecido com o Jetta TSI. Um Audi A4 2013 tem preço médio de R$ 75 mil, dependendo se garimpar dá até para achar por menos. Vale muito a pena esse carro e ele é bem presença. Um Toyota que foi muito subestimado aqui no Brasil foi o Camry, tanto 0 km como atualmente no mercado de usados. Esse carro às vezes é bem esquecido. E como eu sempre falo, se você pode gastar um pouco mais em relação à manutenção e consumo de combustível, é um carro muito mais interessante que um Corolla, até porque ele custa bem menos. Enquanto no Corolla você leva um motor 4 cilindros, por aqui você leva um de 6, além de mais conforto, espaço interno e equipamentos, apesar de também não ser um destaque aqui no Camry frente à concorrência. Lembrando que o modelo que eu vou comentar hoje é o de 6ª geração, e ele tem apenas uma versão, a XLE, que tem todos os equipamentos de série. Era o Toyota mais equipado daquela época, entregando itens bem legais como ABS, o controle de estabilidade e tração, 8 airbags, o ar-condicionado digital e automático de 2 zonas, o piloto automático, o teto solar, bancos com regulagem elétrica e muitos outros equipamentos. Nem parece ser um Toyota de tão equipado que ele é. O espaço interno dele é muito grande, você consegue levar todos os 5 ocupantes com o máximo de conforto. O porta-malas dele tem 504 litros, maior do que os principais concorrentes. Outro destaque que temos no Camry é a mecânica dele, que proporciona uma dirigibilidade excelente, acima da média, tendo um dos melhores desempenhos da categoria. Ele é equipado com motor 3.5 V6, o 2JR FE. Esse motor gera 284 cavalos a 6.200 RPM e 35,3 kg de torque a 4.700 RPM. O seu câmbio é um automático convencional de 6 marchas, com isso ele faz de 0 a 100 km por hora em apenas 7,4 segundos e a sua velocidade máxima é limitada eletronicamente a 230 km por hora. O seu consumo médio é de 8,7 km por litro na cidade e 10,3 km por litro na rodovia. Por aqui, o consumo é um ponto bastante elogiado, considerando que é um sedã grande com motor V6. Se um Corolla 2008 está na faixa de preço dos R$ 45 mil, você imaginaria que um Camry do mesmo ano custaria em média 55, 60 mil reais. Mas na verdade não, o Camry também fica nesta faixa de preço, entre 45 e 50 mil reais. Considerando tudo que esse carro oferece e o desempenho dele, não é nada mal considerando que é um carro japonês e tem um excelente custo-benefício. Você vai levar um carro muito luxuoso, mas acima de tudo confiável e que você não vai ter dor de cabeça.
O Volkswagen Passat B7 é um carro pouquíssimo procurado e comentado. Normalmente, nesta categoria, a gente acaba falando mais sobre Fusion, Azira, Accord, entre outros carros. Porém, o Passat é uma opção tão boa quanto esses modelos, e o preço dele é bem chamativo. Estamos falando de um dos carros mais equipados da época na categoria. Embora ele pareça ser um Jetta, o Passat é um carro superior em quase tudo. Em termos de acabamento, refinamento, espaço interno e tecnologias, ele é muito mais carro. Ele chegou com muitos equipamentos, bem alinhado com os outros mercados. O contra é que os equipamentos mais legais eram opcionais na época, então tem que procurar mais para achar os modelos com os opcionais como teto solar, multimídia com GPS e até o ACC. O interessante é que estamos falando de um carro de 2011 que já tinha toda essa tecnologia, além do alerta de colisão frontal, parque assist, entre várias outras tecnologias legais. E se você considerar o preço dele atualmente, é um carro que chama atenção. Outro destaque do Passat é a sua motorização. Ele usa o famoso motor 2.0 TSI, o mesmo usado pelo Jetta depois do facelift, já que aqui ele tem mais potência. Ele é um motor turbo, tem injeção direta e gera 211 cavalos a 5.300 RPM e 28,5 kg de torque a 1.700 RPM. O seu câmbio é o DQ250, um câmbio da família DS6 e ele tem 6 marchas. É um câmbio de dupla embreagem, banhado a óleo e é um excelente câmbio, rápido e muito funcional. Com isso, o Passat faz de 0 a 100 km por hora em apenas 7,6 segundos e atinge uma velocidade máxima de 210 km por hora. O seu desempenho é acima da média e ele foi um dos primeiros carros da sua categoria a adotar um downsize. O seu consumo é relativamente bom considerando a sua categoria. Ele faz na cidade 9,1 km por litro e na rodovia 12,1 km por litro. O custo de manutenção por aqui acaba até sendo bem alto, mas diferente do que acaba acontecendo com outros sedãs, ele tem uma maior facilidade para achar peças, tanto peças mecânicas ou de acabamento. Ele compartilha com diversos outros Volkswagen, o que no geral acaba barateando um pouco mais até. Um Passat de 2011 se encontra entre 54 e 78 mil reais. Essa diferença de preço bem grande se dá justamente pelos opcionais. O Lexus ES350 é o irmão premium do Toyota Camry. Usa o mesmo motor, câmbio e várias outras peças. Por isso, mesmo sendo um carro mais esquecido de marca premium, ainda pode ser uma opção a se considerar, já que você vai levar um carro muito confiável e vai achar peças com certa facilidade. O ES350 utiliza a mesma plataforma do Camry, por isso ele é um carro que até se assemelha no design, porém eu acho ele mais bonito. Parece que o design por aqui foi um pouco mais elaborado. Ele só tem uma versão com todos os equipamentos de série. Apesar de ser um carro japonês que normalmente não se destaca muito nesse quesito, ele é um carro bem tecnológico e equipado para a época, entregando itens como a chave presencial compartida por botão, os bancos em couro com regulagem elétrica e memória, volante com regulagem elétrica, cortina traseira, ar-condicionado digital e automático de 2 zonas, os airbags frontais, laterais de cortina, controle de estabilidade e tração e muitos outros equipamentos. É um carro até um pouco mais equipado que o próprio Camry. Na mecânica você pode achar que é um bicho de 7 cabeças, mas na verdade não. Ele usa o mesmo motor que eu comentei anteriormente no Camry, um 3.5 V6 que gera 284 cavalos a 6.200 RPM e 35 kg de torque a 4.700 RPM. O seu câmbio também é o mesmo, um automático convencional de 6 marchas. Porém temos uma grande diferença em relação ao Camry, aqui a tração dele é traseira. Com isso ele faz de 0 a 100 km por hora em 8,2 segundos e atinge uma velocidade máxima de 230 km por hora. Já em relação ao consumo, ele faz uma média dentro da cidade de 7,1 km por litro e na rodovia 13,5 km por litro. Um Lexus ES350 2008 tem preço médio entre 50 e 80 mil reais. É um carro um pouco mais difícil de achar, porém se você encontrar um em bom estado, vale sim muito a pena. Bom, esse foi o vídeo de hoje, deixe nos comentários quais dessas opções vocês levariam para casa. Forte abraço, valeu e fui!